Tudo bem? Tudo jóia. Quem disse que a gente não conseguiria, hein? Vamos pra cima, pô. Tá É só isso aí. começando. É isso Tá aí. só Essa, começando. essa é a primeira de várias. A Bom, primeira de várias. legal. Legal que você está aqui, E aí? Paulão. Antes de tudo, quero te agradecer aí, né? Você que é um cara excepcional, tem se mostrado um grande amigo pra gente aí. E é um prazer aqui, a primeira live que eu estou fazendo, ter você aqui como convidado aqui, participando dessa live. Um cara que é referência no inglês aí, já foi meu professor de inglês, né? Manja muito, é um cara muito top, além de ser um cristão, gente boa demais, né? Então eu queria te agradecer, viu, Paulão? Muito legal mesmo. Prazer é nosso, né? Pra quem não sabe, a nossa amizade é de longa data, né? É verdade. Longa Tivemos datas. aí uma adolescência fantástica, né, cara? Muito bem, de amizades muito boas, né? E graças a Verdade. Deus a gente retomou isso há um tempo atrás, né? Ficamos aí um tempo sem conversar e tal. Estamos aí de volta aí, cara. Prazer ver você arrepiando aí também. Vai ser um Legal. monstro aí desse mundo do empreendedorismo aí, cara. Cara, Legal. show de bola. Nós vamos ser. Legal. Vamos então para o nosso assunto. O pessoal comentou aqui que gostou da nossa chamadinha da nossa live. Legal. Essa chamadinha dessa live aí tem algumas histórias aí para a gente contar, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente aí para vocês. Bom, Vamos sim. na chamada a gente falava cuidado, né? E E muitas vezes você pode ter ficado surpreso, por que cuidado? Por que eu tenho que ter cuidado, né? E uma das conversas que eu e o Paulo Sérgio estávamos tendo alguns dias aí, é aquele negócio que nós fomos ensinados desde sempre a trabalhar para os outros, a ter uma profissão e se dedicar a essa profissão e seguir carreira nessa profissão. E muitas vezes isso é uma condição muito perigosa para nós. Não é não, Paulão? Isso é muito perigoso para nós. Exatamente, cara. E a gente é condicionado, a gente é treinado nisso de quando a gente é uma criança, né, cara? Que tem que trabalhar e estudar muito para ter um bom emprego, né? É, E então isso a gente tem estudado, tem aprendido muita coisa aí que a gente vê que esse não é o único caminho, apesar que não tem nada errado com esse caminho, né? Não verdade, tem nada verdade. errado. Só que você pode ter algo muito maior, você pode ser quem você é, seguindo um caminho um pouquinho diferente. Sim, E se bobear até com menos esforço, né? Se bobear com menos sim. esforço. Talvez no início aí você tenha um pouco mais de esforço, né? Eu lembro sempre daquela série do Todo Mundo Odeia o Chris, né? E a gente ouvia falar do pai do Chris que tinha dois, três empregos, né? E, O e em Julius. certo ponto, o Július ele não estava errado, sabe? Muitas vezes a gente fala dele tirando o sarro, pô, o pai do Chris tem dois empregos, três empregos, né? Mas a grande questão é você ter fontes de renda para você sustentar a sua família, né? E muitas vezes a gente é doutrinado a ter uma única fonte de renda e quando essa fonte de renda ela falta na nossa vida, a gente fica assustado, fica sem chão, sem base. Então, essa questão de você adquirir uma nova fonte de renda e você criar múltiplas fontes de renda, isso tem sido algo que tem me preocupado muito e eu tenho trabalhado fortemente para que isso aconteça na minha vida. Porque eu entendo que isso é proteção para a nossa família, certo, Paulo? Exatamente, cara. Exatamente. Igual a gente tinha conversado uns dias atrás aí, né? Igual esse momento que a gente está vivendo mesmo, muitas famílias aí passando muito sufoco, né? Ou porque, Verdade. ou porque tiveram o seu salário reduzido, por terem reduzido a jornada, ou porque, até porque todo mundo geralmente vive ali no limite do salário, né? Sim, Então, esse é um grande problema, porque, meu, quem está com salário baixo, ele vive no limite ali mesmo. Ou porque teve a sua renda completamente cortada mesmo, é né? verdade. E eu estava vendo que o
que aconteceu nesse período é que as empresas estavam simplesmente fechando e elas não tinham condições nem de pagar os direitos. Então você imagina, do dia para a noite, você já não tem aquela renda. Então é algo muito complicado, né? Algo muito complicado. Com certeza. E o que a gente percebe é as empresas, né, não tinham muito para onde correr, porque também não se prepararam para a condição e para a situação que estava acontecendo. A gente percebe que Exatamente. muitas empresas foram pegas tendo que correr atrás de criar novas formas através do digital para conseguir fornecer os seus serviços e os seus produtos através da internet. E a gente percebe como a internet cresceu nesse período, né? Eu ouvi algumas pessoas do mercado digital e de venda digital, de e-commerce, e essas pessoas dizem que nesse período desse ano aqui, nesse ano de 2020, a gente avançou 5 anos na questão do digital. 5 anos. Então a gente adiantou 5 anos, porque muita gente nunca tinha feito uma compra pela internet. E nesse momento agora, a pessoa pegou gosto de comprar pela internet. Teve um período aqui que eu falei para minha esposa, Exatamente. não para de chegar pacote aqui, todo dia chega um pacote. Porque não podia sair, não tinha o shopping, precisava comprar as coisas, e aí acabava utilizando esse meio da internet. Exatamente, cara. Eu sou muito suspeito para falar da internet. Eu gosto dela há muito tempo, né? Por quê? Por exemplo, na questão da educação. Até outro dia você mesmo falou, né, Paulo? Eu ouvi que você foi dormir 2 e poucas da manhã. Porque às vezes é aquela hora que eu estava empolgado para estudar. Então, por exemplo, eu não teria nenhuma escola que me atendesse a 1 da manhã, 2. Então, só que se eu tenho um curso ali online, eu consigo acessar aquele curso a hora que eu estou mais empolgado para estudar. Com certeza. Às vezes eu lembro que tenho que comprar alguma coisa para minha casa, já no horário que as lojas estão fechadas. E eu consigo ir nessa loja, pesquisar, ver qual está com o melhor valor e fechar. Então, lógico, no Brasil as pessoas são um pouco avessas ainda a isso, né? Mas como você disse, esse ano foi um pulo, né? Foi um avanço muito grande. E eu fico feliz porque eu creio que vai criar muita oportunidade. As Com pessoas têm que certeza. abrir o leque, vão abrir o leque, e a gente tem visto isso, né? Há pouco tempo que a gente estuda esse mundo digital, a gente percebe o tanto de oportunidade que ocorre, que está surgindo, né? E, Paulo, E muitas vezes oportunidades para... comigo foi muito engraçado, Paulo, porque eu era uma pessoa que não gostava da internet. Pra você ter ideia, eu não tinha Instagram, eu não tinha Facebook, eu tinha medo de fazer a compra pela internet, não fazia a compra pela internet com medo de alguém roubar meus dados. Cara, eu era totalmente o avesso a isso, sabe? Porque não tinha uma rede social, cara, isso aí não me agrega valor, não vou me envolver nisso, não quero nem saber disso. E eu percebi, nesse período que nós ficamos em quarentena, cara, foi um momento de tanta reflexão para mim. E eu percebi como eu estava me limitando e limitando uma oportunidade que está agora, é uma onda que está havendo e está existindo, e que eu percebi que eu não estava nessa onda. Eu não estava dentro dessa onda. Se enxergou, opa, preciso fazer alguma coisa, né? Sim. Sabe, Paulo, algumas vezes eu fui em alguns shows e você via os cantores cantando lá em cima do palco e você olhava para os caras e falava, eu queria estar ali. Eu queria ter voz para conseguir impactar pessoas, como esses caras estão tendo oportunidade. E o digital é um microfone na mão de todo mundo. Você com o Exato. celular na mão, você tem um microfone que você pode trazer relevância e trazer conteúdo que agregue e que ajude as pessoas. E eu comecei a Exato. olhar para a internet de uma maneira diferente nessa quarentena. Totalmente diferente. Exatamente. A gente tem bem recentemente o sucesso daquele cara da caneta azul, né? Sim, Aquele cara cantou aquela música e a internet espalhou aquele conteúdo dele. Então, eu tenho alguns vídeos de inglês
que por algum motivo um monte de gente vê. Um monte de gente vê. Eu lembro, por exemplo, uma vez que estava tendo o Oscar, eu estava assistindo o Oscar e o pessoal falando de uma atriz que se chama Viola Davis, essa mulher. Eu não conhecia essa Viola Davis, só que os brasileiros, todo mundo comentando, né? Nossa, como a Viola Davis está bonita e tal. Eu falei, caramba, quem que é essa mulher, né? Eu tava lá esperando o Oscar e tal, e o Oscar demora, né? Eu acabei dormindo, não vi. Daí na segunda-feira, eu acordei, fui lá ver se a mulher tal da Viola tinha ganho o Oscar ou não, né? Ela fez um filme muito bom com Denzel Washington naquela oportunidade. Daí eu comecei a ver os vídeos dela, eu falei, opa, olha, não tem ninguém. Tem um monte de vídeo em inglês, mas não tem nenhum vídeo com legenda. E eu sei que tem um monte de brasileiro procurando essa mulher. Eu peguei, eu trouxe um vídeo, coloquei uma legenda rapidinho naquele vídeo lá e coloquei no meu canal. Daí eu coloquei, eu dei aquele refresh da tela, de repente, 15 visualizações. Eu falei, nossa, o meu canal está começando. Eu tinha acabado de começar o canal, não tinha 1 ou 2 vídeos só. 15 visualizações. Eu fui chamar minha esposa, o que está acontecendo? Cliquei 60. Cliquei mais um pouquinho, no final da tarde, 5 mil. Eu falei, o que está acontecendo? Então você vê que você pegar um momento, captar um momento, você pode divulgar o seu trabalho, né? Com certeza. Então, e você vê a proporção que você ganhou, né? Em um dia, você teve acesso de 5 mil pessoas. O que se você fosse esperar para fazer no físico, no offline, meu Deus, você ia demorar muito tempo para alcançar tudo isso. Muito tempo, exatamente. Eu só não ganhei mais inscritos porque nessa época eu tinha acho que 1 ou 2 vídeos no meu canal. Talvez se eu tivesse mais, as pessoas vão, opa, esse canal aqui é legal para acessar, né? Então, mas eu falei, opa, comecei a enxergar uma coisa diferente, que é captar o momento, ver o que está rolando, né? Esse mundo é sensacional, né? Ótimo. Ô, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta para o pessoal que está assistindo a gente. Deixa eu ver aí. Quem aí tem mais de uma fonte de renda e que o coronavírus ou qualquer outra situação como essa que nós vivemos não iria te pegar de surpresa? Quem aí que está preparado? Para não ser pego de surpresa mais uma vez? Eu sei que entrou um cara brabo aí, que é o Claudinho. Esse aí é fera, meu. É brabo? A Tati também tá aí, ó. É. Tem uma galera nervosa. É isso aí. E a gente está falando aqui, introduzindo para quem está chegando aí, a gente está falando sobre como o digital tem influenciado as nossas vidas e as oportunidades que estão aqui, diante de nós, agora, nesse momento que nós estamos vivendo. A possibilidade de nós termos a nossa voz sendo ouvida por uma quantidade gigantesca de pessoas. E o que você tem feito diante dessas oportunidades? Vai deixar passar? Vai deixar voar? E isso é uma das coisas que a gente tem que ter muita atenção, porque a gente olha para pessoas que estão tendo sucesso e que estão em posições que a gente gostaria de estar, porque essas pessoas com certeza aproveitaram oportunidades que surgiram para elas. E muitas vezes a gente está agora diante de uma das maiores oportunidades e muitas pessoas nem sabem que a oportunidade existe. Nem sabem que a oportunidade existe. Exatamente. A gente está entrando nesse momento, né? O mundo digital está engatinhando aqui no Brasil. As coisas estão começando a ver agora. Tanto que se você for numa festa de aniversário de criança e perguntar o que é marketing digital, pouquíssimos vão saber dizer o que é. Eles vão até confundir com talvez marketing multinível, umas coisas que não tem nada, umas coisas que não estão ligadas, né? Então, só que o pessoal não sabe que eles podem, por exemplo, se afiliar a um produto e vender pela internet sem produzir nada, sem entregar nada. Verdade. Dá para acreditar nisso? A pessoa dentro da internet está ganhando dinheiro dormindo, Paulo. A pessoa está dormindo e está ganhando dinheiro. Exatamente. A internet vai trabalhando para as pessoas que estão sabendo trabalhar com a internet. E isso é uma coisa que é muito importante da gente começar a abrir os nossos olhos.
Porque como a gente começou, né, falando do pai do Cris, que tem múltiplas rendas, né? Ele, na verdade, trabalhava em vários lugares. Mas nós precisamos criar múltiplas rendas, porque quando a gente se vê numa questão como essa que nós vivemos, em 2011, Paulo, eu vivi uma questão na minha vida que eu perdi o meu emprego. Depois de 8 anos trabalhando na mesma empresa, me dedicando, trabalhando 14, 15, chegava a trabalhar até 16 horas por dia, sem ganhar hora extra, sem ganhar hora extra, me dedicando. Depois de 8 anos, eu fui desligado sem uma justificativa. Os caras não conseguiram me dar um motivo. Na verdade, eles queriam me mandar embora para o chefe lá, que foi alguém que tinha chego, ele queria me mandar embora para colocar um amigo dele no meu lugar. E aí acabou me mandando embora por isso. E quando eu me vi desempregado, com uma família para sustentar, não tem um pai de família que não fica receoso. A gente acredita em Deus, a gente confia em Deus, mas a gente às vezes vacila, sabe? Eu não passei necessidade, Paulo. Eu não tenho o que falar. Deus, ele colocou a mão sobre a gente. Para você ter ideia, nesse período que eu perdi o emprego, a minha esposa estava trabalhando numa empresa e ela estava vendendo rádio. Sabe esses radinhos que o pessoal usa, walkie-talkie, de guardinha, essas coisas? Esse tipo de material ela estava vendendo. E, cara, no terceiro mês que eu estava desempregado, que aquele meu dinheirinho estava chegando no fim, aí eu ia ter que começar a entrar na minha rescisão. O que aconteceu? Ela vendeu 100 mil reais à vista de rádio. Paulo, 100 mil reais à vista de rádio. Quem compra rádio e gasta 100 mil e paga à vista? Cara, a comissão que ela ganhou foi o sustento da nossa família. Então, assim, eu não posso falar nada, porque Deus cuidou da gente de uma maneira extraordinária. Mas não é por isso que nós não devemos tomar nossas atitudes, Paulo. E eu lembro que depois de 3 meses eu consegui arrumar um emprego e eu decidi que eu iria arrumar uma oportunidade e eu não ia mais me colocar naquela condição de ficar sem uma renda, e colocando a minha família em risco da minha família de passar alguma necessidade ou de ter alguma privação. E nesse momento, desde lá eu venho procurando oportunidades, mas não com muito empenho. Mas agora em 2020, com essa crise do coronavírus, todo aquele sentimento, sabe, de impotência, de não saber o que poder fazer, ele sobreveio sobre mim de novo. E, cara, eu falei assim, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer algo. E eu comecei a enxergar oportunidades como essa de atuar na internet. E isso é uma grande oportunidade hoje, cara, para todo mundo, né? Para todo mundo que quiser, né? Essa que é a grande verdade. Eu não posso dizer que é fácil, mas é simples. Exatamente. Entende? Essa pergunta que eu ia fazer para você. Você acha que é para todo mundo, esse mundo aí digital? O que você acha? Eu acho que é igual a salvação, sabe, Paulo? Deus ofereceu para todo mundo, mas nem todo mundo quer. Entende? Exatamente. Nem todo mundo quer. Se a pessoa não quer, não tem como. Né? A gente aprende na Bíblia que Deus colocou a árvore do bem e do mal lá no jardim para justamente dar liberdade para o homem, para ele poder escolher entre o bem e o mal. Porque se ele não tivesse colocado, o homem estava vivendo numa prisão, num lugar maravilhoso, mas era uma prisão, porque ele não tinha opção. Mas não, Deus colocou a árvore lá para dar opção para o homem. Então, quem é o responsável pela minha vida? Sou eu, porque Deus colocou a liberdade sobre a minha vida, e essa é a prova de amor dele por nós. Exatamente, exatamente. Então, vai lá, Paulo. E falando também em Gênesis mesmo, né? Em Gênesis 1:26 fala que a gente foi criado à imagem, né, de Deus. Nós fomos. Então, a gente já sabe que a gente não veio aqui para ser um fracassado, né? Por aí eu sempre tive isso no meu coração. E quando você avança um pouquinho mais de Gênesis, vai lá para Gênesis 11, na Torre de Babel, a torre estava sendo construída e Deus fala o quê? Vamos confundir a língua deles, senão em breve nada vai parar eles, esse povo. Eu falei, olha o que Deus está falando, né? Vamos confundir, senão eu
um cara que é igual eu, não vai ser imbatível, vai ser... Daí eu falo, meu, olha o poder que nós temos, né? Olha o poder que nós temos. O poder da unidade, né, Paulo? Exatamente. Então, a pessoa pode olhar para o marketing digital e falar, por exemplo, isso aí não é para mim, é muito difícil. Isso acontece muito na minha área, né? O inglês, sim. O inglês eu não vou aprender isso aí nunca. Sabe, é igual quem falava isso é o Henry Ford, né? Ele falava, Sim. se você fala que consegue e que não consegue, você está certo. Então, depende do que você está pronunciando, falando. O homem é muito o que ele pensa. Se ele pensar que ele consegue fazer algo, ele vai se esforçar para fazer. O próprio Henry Ford, ele queria um motor V8. E ele falou para os engenheiros, eu quero um motor V8, e os caras, é impossível, não tem como. Ele, não, vocês vão fazer, quem é que paga o salário de vocês? Vocês vão fazer, pode fazer, vai lá. Exatamente. E os caras ficaram batendo em cima daquilo. E não foi rapidinho, não foi em um mês ele resolveu o assunto. Cara, foi anos de trabalho, muitos dias de esforço, de suor, de trabalho até tarde, mas os caras entregaram o motor V8. E o motor V8 foi um sucesso. Mas é algo que ele pensou e ele falou, eu quero e eu vou fazer. E isso mostra para nós que tudo aquilo que a gente quer, a gente faz. A gente consegue. Porque o homem é aquilo que ele pensa, Paulo. É bem essa frase que você falou. Se você achar que você não consegue fazer algo, você está certo. Porque você se sente incapaz e você se acha incapaz. Então você não vai ter ninguém nessa terra, nesse mundo, que vai te fazer sentir capaz. Não vai ter. Mas se você decidir que você quer, também não tem ninguém que pode te dissuadir disso. Exatamente, cara. Então a gente tem que ter isso na nossa mente, porque a gente percebe que existem oportunidades na nossa frente e, como eu te disse, né? Eu não tinha Instagram, eu não tinha Facebook, eu era um cara que quando tinha problema aqui no meu computador, eu recorria ao meu cunhado. Meu cunhado até entrou aí, não sei se ele está aí ainda, mas eu recorria ao meu cunhado, falava, me ajuda aqui, me dá uma força. Porque não sabia mexer em nada. Entende? Sim, sim. E agora você já está montando o site e fazendo banner animado. Você acredita? Eu não sei. Caramba, meu. Eu não sei quem viu o banner da nossa live, mas quem viu o banner da nossa live, aquilo lá foi feito por mim. E eu não sabia fazer aquilo ali, aprendi. Né? Eu comecei a fazer um treinamento e, cara, fui enfiando a cara e fui fazendo. Você tem ideia, eu estou no terceiro módulo do treinamento. O treinamento são de 12, então, assim, nem avançou tanto. Mas a gente vai enfiando a cara e vai conseguindo resolver as coisas. Você tem ideia? É o que você falou, criei um site. E, cara, exatamente. Quantas pessoas hoje sabem criar um site? Não, deve ser pouquíssimas. Pouquíssimas. Agora eu vou te falar. É difícil? Não. Tem uma sequência a ser seguida, né? É fácil? Também não. Mas é simples. É simples. É simples. Porque quando você começa a fazer, aí você vê um vídeo aqui, você vê uma aula ali, você vê um outro cara que fez um tal negócio, aí você pergunta um negócio para um amigo seu que é web designer, que conhece, e aí você tira uma dúvida com outro cara, e aí você vai se conectando com as pessoas e você vai quebrando barreiras. Exatamente, cara. Exatamente. E sabe o que é interessante dessas barreiras, Paulo? Eu lembro, cara, de uma história da Bíblia, do Davi. Cara, essa história do Davi é extraordinária. O Davi, todo mundo conhece a história do gigante, né? Ah, que o Davi tacou a pedra e matou o gigante. Mas antes dele tacar a pedra e matar o gigante, quando o rei ficou sabendo que ele estava indignado com a palavra do gigante, o rei chama ele para trocar uma ideia. E aí, quando chama ele para trocar uma ideia, o Davi fala que ele ia lutar. E aí o rei pega e fala assim, mas você, franzino desse jeito, um menininho desse tamanho aí, você acha que você aguenta? Você acha que você consegue, né? Aquele negócio do pensamento, né? Da mentalidade. Você acha que você consegue contra um gigante que é herói de guerra? Ele é guerreiro experimentado, ele tem experiência em batalha. E você, quantas batalhas você foi? Você nunca foi nenhuma. E aí o Davizinho olha para o rei e fala assim,
quando eu estava na casa do meu pai, eu cuidava das ovelhas dele. E veio um leão e pegou uma ovelha. E o que eu fiz? Eu fui atrás do leão, eu agarrei pela abada e o matei. E trouxe a ovelha de volta. Em outra oportunidade, veio um urso. E eu fiz a mesma coisa. Fui atrás dele, matei ele e trouxe a ovelha de volta. Então, olha só. O que o Davi fez ali? E aí tem uma chave extraordinária para nós aprendermos. O Davi, ele viveu uma batalha. E naquele momento ele trouxe à memória uma vitória que ele teve, que foi menor que a vitória do gigante. Mas ele estava trazendo à memória aquilo que dava esperança para ele. Então ele venceu aquela batalha. E o que ele fez? Porque eu venci o leão, eu também vou vencer esse gigante. Porque o leão também era maior que eu. Porque o leão também era mais forte que eu. Mas eu venci o leão. E Deus está do meu lado. E eu vou contra esse gigante e ele nunca vai conseguir vencer. E o Davi tinha essa confiança. Por quê? Exatamente. Porque ele tinha vencido estágios. Assim como eu, né? Nunca tinha construído um site. Agora eu consigo ir para lutas maiores dentro da internet. Exatamente. Eu consigo ir porque eu quebrei barreiras. E é isso que a gente precisa fazer. Quebrar barreiras. Davi, é exatamente isso, cara. Eu pensei que você não fosse entrar na questão do leão e do urso. Eu falei, eu já vou falar, mas é exatamente isso, né? Para ele chegar no Golias, ele derrubou outros gigantes antes, vamos dizer assim, né? Com certeza. E quando eu resolvi ir para o online, cara, por quê? O meu sonho é o seguinte, o meu sonho como professor era que eu pudesse, a princípio era criar uma escola física, só que eu estudei um pouco a questão do McDonald's, da padronização do McDonald's. Eu acho que não existe, né, padrão tão perfeito igual do McDonald's. Porque o que eu queria? Que todos os professores da minha escola pudessem ensinar do mesmo jeito que eu ensino, entendeu? Só que eu falei, como que eu vou fazer isso, cara? De repente começa a vir essa coisa do marketing. Eu era muito avesso, cara, a até passar um vídeo em aula. O meu negócio é lousa aqui, uma lousinha aqui, preta aqui. O meu negócio era lousa. Só que daí eu começo a ver um monte de coisa. Eu falei, caramba, meu, eu posso passar um vídeo agora no meio da minha aula. Eu posso colocar elementos a mais. Daí surgiu a vontade de criar um curso online, porque só se falava disso há uns 4 anos atrás, né? Daí eu falei, cara, eu vou ter que editar vídeo. Eu comecei a ver as páginas, como é que fazia para editar dentro do Movie Maker, cara, que é o mais simples. Eu falava, cara, não vou aprender isso nunca, né? Muito difícil. De repente, pum, já sei mexer no Movie Maker. De repente, eu comecei a ver tal, comprei câmera, como é que usa a luz, tal. Opa, aprendi como é que mexe com luz e gravar. Daí muda de editor, vou para um editor... hoje eu edito no Hit Film, que é onde foi editado nos filmes do Star Wars, cara. Então, hoje eu vejo aquela timeline, eu faço tudo, coloco os negócios lá, e eu falo, caramba, isso aqui para mim era uma barreira enorme há um pouquíssimo tempo atrás. Então, você vê, na minha igreja, o pessoal queria uma transmissão melhor para a igreja. Daí a gente fez pelo Zoom. Depois do Zoom, a gente melhorou a qualidade. Agora, o som da igreja passa por dentro da mesa de som. Eu pesquisei, a gente conseguiu. Agora, a gente já faz isso, joga direto no YouTube e eu faço a transmissão como se fosse quase uma TV. Quando entra uma pessoa lá, o preletor, tal pessoa, a abertura com tal pessoa, daí eu vou colocando informação como se fosse uma TV. Coisa que eu olhava e falava assim, nunca vou conseguir fazer isso, quando eu via outras igrejas maiores fazendo, né? Então um passo vai de cada vez. É isso aí. Vai quebrando as barreiras. Lógico, tem dias que você está derrotado mesmo, não tem jeito. Tem dia que você está fraco. O dia que você está fraco não é o dia de você sair muito para a guerra, não. Às vezes é melhor você descansar. Só que tem que ser um dia de descanso, entendeu? O dia que você está derrotadão, cansadão, brigou com a esposa, sei lá, daí você vai querer entrar estudar algo muito difícil, às vezes você não consegue. Só que tem que ser um dia de descanso, recuperou, amanhã é batalha. Então, não pode ficar prostrado a vida toda, entendeu? De jeito nenhum. As batalhas são pequenas, é isso mesmo. Exatamente, são pequenas, passo a passo.
E sabe, Paulo, tem gente que quer vencer grandes batalhas na primeira luta. Na primeira. E a grande questão é que as grandes batalhas são vencidas, né? Ou, perdão, as grandes vitórias, elas acontecem pelas pequenas batalhas. Então você tem que ter as pequenas vitórias, aqueles pequenos passos, para que você chegue numa grande vitória. Então, por exemplo, eu nunca tinha feito uma live, né? Essa é a minha primeira live. É o primeiro momento que nós estamos fazendo uma live. E nós estamos aqui quebrando barreiras. E eu posso te dizer, Paulo, que a gente está fazendo aqui algo que é para justamente transbordar sobre as vidas. Né? Porque esse tipo de conteúdo, se as pessoas tivessem em algum momento... Você sabe quantos pais de família ficaram desempregados nessa pandemia, Paulo? Só no Brasil? Nossa. Eu não cheguei a ver números, mas eu creio que tenha sido um absurdo, né? Cara, mais de 2 milhões de pais de família. Mais de 2 milhões. Imagina, 2 milhões de pais de família que perderam o emprego nessa pandemia. E aí as pessoas ainda continuam insistindo em ter apenas uma fonte de renda. Entende? Ainda continuam insistindo em ter apenas uma fonte de renda. E vão vivendo dessa maneira. Até a próxima demissão que elas têm que enfrentar. E não precisa ser assim, você não precisa expor a sua família, você não precisa se expor a esse tipo de condição. Não precisa. E eu achei muito engraçado, Paulo, nessa pandemia, porque ela me trouxe muitas mudanças. Como a gente estava falando das pequenas vitórias. Eu criei o meu canal no YouTube, né? E aí eu peguei e falei assim, deixa eu ver como é que faz esse negócio, porque não sabia fazer nada. Não sabia nem o que era thumbnail. Os caras falaram, você tem que pôr thumbnail nos seus vídeos. Eu falei, o que é isso, rapaz? Thumbnail? Do que você está falando? Né? Não sabia o que era. Para quem não sabe, a thumbnail é aquela capa que você coloca num vídeo. Quando você entra no YouTube, que tem aquelas fotos com os caras com a carinha assim, aquilo lá é a thumbnail. Né? E o que aconteceu? Eu não sabia nem fazer a thumbnail. E aí eu tava lá mexendo na internet, olhando as coisas e tal. Aí quem que eu vi? O Paulo Sérgio. Um canal com mais de 2 mil inscritos, com um vídeo de 20 mil visualizações. Eu falei, eu não acredito, esse cara aqui, ó. A gente era amigo de adolescência, cara. Exatamente. Eu era muito mais unido com o seu irmão, né? Mas a gente tinha a nossa amizade, né, Paulão? Até você era um pouco mais velho e tal, mas mesmo assim a gente se envolvia. Ia para os campeonatos de futebol, jogava bola, né? Andava de bike, né? E eu falei assim, caramba, o Paulão aqui, ó, tá arregaçando. E aí eu falei, deixa eu entrar em contato com o Paulão, deixa eu pegar umas dicas. E aí o Paulão veio me dando umas dicas, ó, faz isso, faz aquilo. E, cara, a gente vai aprendendo. Porque eu me sentia um analfabeto digital, né? E tem muita coisa para aprender, Mas eu percebi hoje eu posso dizer que eu vejo que a gente tem muitas oportunidades dentro do digital e a grande maioria não tem noção disso e não está se posicionando para se encontrar pronta para fazer isso. Porque para você atuar no digital, também não é só saber a parte técnica, né, Paulão? Exatamente. Não é só a parte técnica, porque você precisa ter conteúdo. Sim, você precisa ter conteúdo. E nesse período de pandemia, eu comecei a olhar para mim, comecei a ver, cara, eu preciso trabalhar o meu conteúdo. Eu estou perdendo muito tempo vendo televisão, fazendo outras coisas que não estão me ajudando a crescer, a aprender, a me desenvolver. E quando eu não aprendo e quando eu não me desenvolvo, a minha família paga por isso. Exatamente, cara. A minha família paga por isso. Então eu comecei a tomar decisões diferentes, Paulo. Eu entrei num propósito aí, em agosto desse ano, de ler um livro por semana, cara. E até agora, até essa semana eu tô conseguindo, cara. Você começou agora em agosto? Agora em agosto. Caramba, cara, mas bicho. Se você olhar, eu já li
mais de 8 livros já, mais de 8 livros, só nesse período. E, cara, um ano que eu lia muito, assim, aquele ano que eu falava assim, pô, esse ano aqui eu arregacei na leitura, eu lia 5 livros, cara. Exatamente. O que já é um bom número para quem está começando, né? Mas nessa velocidade que você está aprendendo aí, cara, é aquilo. Você está. Até estava lendo ontem Provérbios, né? Que eu esqueci como é que é o versículo exatamente, mas fala que a mudança da pessoa que busca conselhos, né? Com certeza. E Salomão fala isso várias vezes, né? Existe algo muito bom quando existe conselhos. Pegue os conselhos, vá atrás da pessoa sábia. E quando você pega um livro de alguém, você está buscando o conhecimento daquela pessoa. Então, você Com está tendo a certeza. oportunidade de expandir a sua mente. Você está andando com aquela pessoa, por mais que ela já tenha até morrido, né? Então, às vezes você lê um livro aí, Napoleão Hill, que morreu há muito tempo atrás. Você pega outros caras aí, lê, e você fala, caramba, eu tô com o conhecimento do cara todo aqui no papel. Então, você pode pegar aquilo, agregar aquilo que você tem como raiz sua, né, princípios seus, e fazer a mesma coisa que o cara fez. Uhum. Isso aí é sensacional. O que eu tenho aprendido com os livros, Paulo, cara, sensacional, coisas... Eu não sei se você já viu aquele livro A Única Coisa. Não, a única coisa... Alguém já ouviu falar do livro A Única Coisa? Alguém aí de vocês? A única, vou até pesquisar aqui. A Única Coisa. É um livro da capa vermelha. Cara, mas que livro fantástico, Paulão. Esse livro aí, ele tem um ponto que ele fala exatamente disso que a gente está falando. Sobre pequenas atitudes que vão te dar grandes resultados, né? E ele tem uma coisa chamada efeito dominó. Depois você digita aí no YouTube e vê um vídeo sobre efeito dominó. O que é a teoria do efeito dominó? O dominózinho, esses que a gente joga, sabe? Com nossa família, para descontrair. Uma pecinha daquele dominó, ele consegue derrubar uma peça 50% maior do que ela. Então, quando você coloca elas empilhadas, assim, empilhadas não, mas uma paralela à outra, na frente da outra, então uma pecinha daquela consegue derrubar uma pecinha 50 maior. E essa pecinha 50 maior consegue derrubar uma pecinha 50 maior. E essa pecinha 50 maior consegue derrubar uma pecinha 50 maior. Quando você faz isso por 18 vezes, você derruba uma peça de dominó quase do tamanho da Torre de Pisa. Quando você chega a 23 nessa proporção, você derruba uma peça que é maior do que a Torre Eiffel. E os caras mostram isso, cara, o cara derrubando uma peça de quase 10 metros de altura. Tem esse vídeo no YouTube, depois você entra lá, efeito dominó. E aí diz que com um dominózinho, uma pecinha, o cara derruba uma placa de 10 metros de altura, Paulo. Caramba, é extraordinário, cara. E eu falo assim, cara, onde esses livros estavam? Ou melhor, os livros estavam aqui. O que eu estava fazendo que eu não estava adquirindo esse tipo de conhecimento que, cara, iria mudar meus resultados, tanto na empresa como em qualquer lugar que eu fosse. Ia mudar os meus resultados. Exatamente. E, cara, eu comecei a olhar para aquilo e falei assim, cara, isso aqui é extraordinário. E como que eu descobri isso? Eu descobri lendo. Ah, ler é fácil? Não é, cara. Eu sou um cara que sempre li muito devagar. Muito devagar. Dava até raiva quando a professora dava alguma prova que tinha textão. Porque, cara, eu ficava meia hora lendo o texto para conseguir entender o resto, já tinha lido o texto todo. Sabe aquelas atividades que você tem que ler o texto e aí depois fica todo mundo te esperando? Cara, eu era sempre o último na leitura, Paulão. Todo mundo olhando, né? Fica todo mundo olhando. Pô, você não vai terminar, não? Você tá lendo 10 vezes o mesmo texto? Não, é a primeira. Principalmente quando tá chegando o intervalo, a galera fica com uma raiva. Mas você leu 2 vezes o texto, os caras perguntaram, você tá lendo 2 vezes? É só uma vez para ler. Não, eu tô na primeira, cara. Não tô lendo 2, não, é a primeira. E, exatamente. Cara, vivia esse tipo de coisa.
E agora, cara, eu tô encontrando prazer na leitura. Porque eu tô lendo uns livros tão bons, Paulo. Eu não sei se o que eu lia antes era muito ruim e que não me agregava valor e aí eu não me sentia empolgado para fazer aquilo. Mas, cara, eu tenho aprendido tantas coisas tão legais. E esses dias eu comentei com a minha esposa, meu, por que que eu não aprendi isso antes? Por que que eu não vi isso antes? E isso É, tudo, Paulo, tem vindo justamente por essa questão, que a pandemia, é claro que eu não quero falar aqui da parte, tirando a parte das pessoas que perderam, muitas pessoas, porque isso aconteceu, mas em certo sim. ponto, para mim, a pandemia foi muito boa, porque esse momento de ficar em casa, de ficar recluso e ter tempo para pensar, cara, me abriu a mente. Exatamente. Me abriu a Exatamente. mente. Tanto que o livro que eu estou terminando de ler ali é o Quem Pensa Enriquece. Ele fala exatamente disso. Para você ter um tempo para você, entendeu? Porque o que as pessoas no geral fazem? Elas vão só trabalhando, dormindo, vivendo. Trabalha hoje, chega em casa extremamente esgotado, vai para um Netflix, uma novela, amanhã de novo. E a pessoa não pensa, não para refletir no que ela tem de potencial, ela não consegue analisar, né? E como isso é um ladrão, Paulo? Como é um É, ladrão, a televisão é uma ladra. É uma ladra de é, comunhão dentro da tua casa, é uma ladra de conhecimento, de sabedoria na sua mente, para que você compartilhe com a sua família. A televisão é uma ladra. E todo mundo deixa ela roubar a vida, porque ela é ladra de tempo, e tempo é vida. Hoje eu coloquei um vídeo lá no meu canal, Paulão, que diz assim, ó, deixe de ser besta. eu vi, pô, eu vi a capa lá. Deixa de ser besta. Perfeito. Foi esse o vídeo que eu coloquei. E dando um pouco um spoiler aqui, o que, que eu estou falando lá? Eu estou falando justamente disso. Se você, quando vai se reunir com a sua família, vai se reunir com os seus amigos, você vai se reunir com as pessoas que você conhece, e você para falar da vida de outras pessoas, você está sendo um besta. Sabe por quê? Porque você não Exatamente. tem nada de relevante na tua vida para falar para os outros. Você não tem Exato. nada para acrescentar na vida dos outros. E aí não tem assunto. Não tem Exatamente. assunto. E aí você acaba se tornando um besta, porque você só fala da vida dos outros, porque você só vê televisão e você não coloca nada de qualidade. E a gente aprende na Bíblia, né? Tudo que for verdadeiro, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for amável, se há algo de excelente, se é digno de louvor, seja nessas coisas que vocês devem pensar, é nessas coisas que vocês devem se agarrar. Exatamente. Exatamente. E a sabedoria Se a está gente toda na fosse Bíblia. se a gente fosse calcular o tempo que a gente já perdeu com filme, não que filme não seja bom, né? Mas ele tem que ser administrado o tempo que ele vai ver aquele filme, né? Programa um, dois filmes por semana, não sei. Mas eu, por exemplo, tinha época que eu ficava assistindo filme o dia inteiro. Então, E o tempo que as você perde, maratonas? As maratonas. as maratonas, exato, sai uma série nova, La Casa de Papel, tem que assistir tudo. Então, é complicado, cara. Videogame, futebol, tudo isso é bom. Eu amo videogame, futebol a gente gosta, a gente jogava muito, né? Só que tem que ser tudo administrado, cara. Tem que ser tudo colocado. Tem um cara, não sei se você conhece, ele chama-se David Goggins. Ele é Não. conhecido como o cara mais durão do mundo, o cara mais casca grossa. Esse cara, ele falou que o sábado dele é o seguinte: ele não programa, se sobrar tempo, ele vai ler um livro, ele vai malhar, porque ele é um cara o condicionamento físico dele é muito bom. Ele faz ao contrário, ele programa a malhação, a leitura, o trabalho, se sobrar tempo, ele assiste um filme, ele faz alguma coisa, ele faz ao contrário. Então, uma coisa louca, cara. Tanto que falaram para ele assim, ó, mas até Deus descansou no sétimo dia. Daí ele falou assim, mas eu não sou Deus. Deus tá. Eu não vou conseguir fazer o que Deus fez. Eu não preciso descansar no domingo. Eu falei, caramba, meu, o cara é bravo mesmo. Esse aí já é outro extremo também, né, Paulão? Aí já é Mas demais sabe, também. mas sabe que eu estou aplicando um pouquinho do que ele fala, do que você comentou aí.
de priorizar fazer essas coisas e depois fazer outras, sabe? E eu tenho realmente priorizado, por exemplo, a leitura é uma coisa que eu tenho priorizado. Para quê? Para justamente adquirir esse conhecimento, essa sabedoria, porque existe muita sabedoria nos livros, Paulo. Muita sabedoria. Cara, E tem coisas que a gente poderia... A gente age com os nossos filhos e a gente erra com eles, Paulo. A gente erra com sim, nossos filhos porque não tem conhecimento. exatamente, exatamente. Não sabe como lidar nas situações, né? Agora Esses dias... mesmo aqui eu acabei dando um Falei. grito com a minha filha, Ah, ela entrou derrubando tudo aqui. Eu gritei com ela, já tive que correr atrás dela, pedir desculpa, e a gente tem uma regra aqui em casa agora nova, uma regra nova. Se alguém fez algo de errado, tem que dar 10 conto, tem que dar 10 reais. ah, Eu é? já fui na carteira lá e dei 10 reais para ela. Aí ela falou, Daí pode eu errar falei, ó, mais, pai. tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não perder muito dinheiro. Mas, ó, você falou do livro, né? Esse livro que você falou, A Única Coisa, do Gary Keller, Isso cara, o mesmo. livro custa R$ 27. Um livro que pode mudar a sua vida, meu. E eu vou te Não é falar, impressionante? eu vou te falar mais uma coisa, Paulo. Eu comprei o livro, mas primeiro eu não comprei ele, eu ouvi ele no YouTube. Ele tem disponível no YouTube. Exato, Você não precisa nem exato, ler, você exatamente. pode ouvir. Eu comprei ele, eu tenho ele aqui. Porque o livro é muito bom, muito bom. Se não fosse bom, não ia comprar o livro, concorda? Eu ouvi o livro todo, tem no YouTube, o cara lê para mim, mas eu tenho ele aqui, eu Exatamente. comprei o livro porque o livro é muito bom. E esse insight do efeito dominó é um dos insights, mas tem muitos outros. Exato. E assim, o que eu percebo, cara, para você ser alguém relevante dentro da internet, não adianta só você estudar a ferramenta, mas você precisa também ter conteúdo, entende? Então, a gente estava Sim. falando de fontes de renda, né? E você ter várias fontes de renda para que você proteja a sua família, para que você tenha, assim, uma condição onde se uma faltar, você tem outras 3, outras 10, outras 20 fontes de renda. Para que você não Exatamente. seja alguém que esteja limitado pelo dinheiro. Porque hoje muitas pessoas, você fala com a pessoa, você trabalha onde? Ah, trabalha em tal lugar. Você gosta de trabalhar lá? Aí a pessoa fala, não, eu estou trabalhando lá porque eu preciso. A pessoa, ela não faz o que ela quer. E essa liberdade é algo extraordinário quando você a tem. Porque você faz o que você quer, o dono do seu tempo é você. E muitas das Exato. pessoas, elas foram, e nós fomos treinados para isso, né? Para trabalhar só naquele lugar, vai lá, cumpre seu horário, recebe seu salário no final do mês e fica feliz da vida. Não que isso seja Exato. errado, não é errado, porque eu faço isso ainda hoje. Mas eu não vou só fazer isso. Eu quero ter outras fontes de renda, porque quando tem uma pandemia como teve essa, eu tive meu salário reduzido. Teve coisas que eu tive que fazer cortes aqui em casa. Entendeu? Exatamente, Então, cara. coisas que meus filhos estavam fazendo, que minha esposa estava fazendo, que eu estava fazendo, não consegui fazer. Por quê? Porque eu tive a minha fonte de renda cortada. Exato. E, e eu me coloquei num curso, Paulão, que é o 12K, né? Você conhece, até comentei com você, que é o curso que o Pablo Marçal está colocando. E, cara, Sim, esse sim. curso está sendo extraordinário, Paulão. Está Não, sendo muito... só pelo que você já me mostrou de resultado aí, eu fiquei extremamente curioso, né? Porque montar um site, fazer um banner com animação, e fora um monte de outra coisa que você já viu aí. É, cara, e assim, tá sendo muito bom, porque eu tô recebendo muito conhecimento. Hoje eu estava comentando com a minha esposa, meu, não tô dando conta de tanta coisa que tem para ouvir, tanta coisa que tem para ver, tanta coisa que tem para olhar. E eu não parei de ler meus livros, né? Eu continuo lendo meus livros, E postando seus vídeos também, né? postando os vídeos no YouTube. Eu tô empilhando, mas é aquele negócio, né? São pequenas atividades, pequenas batalhas que são vencidas, que vão empilhando. Daqui a pouco, alguém vai ouvir falar do Davi Ascari. Pô, mas o Davi Ascari surgiu do nada. Como assim surgiu Do do nada? nada. Do nada, filho. Você não viu as lutas que eu tive a minha vida toda para chegar até aqui.
Você não está vendo as lutas que eu estou tendo agora. O cara vai ver o seu dado do tamanho da torre caindo, mas não vai ver a primeira torrezinha que você foi derrubando. É isso aí. É isso O aí. primeiro dado. O primeiro dominó, né? O primeiro dominó. É isso aí. Ninguém viu. É isso aí, ninguém olha o primeiro dominó, ou os dominós que você está empilhando para você conseguir derrubar o grande. Isso. E assim, esse curso ele tem sido muito bom para mim, Paulo, porque tem quebrado as barreiras, né? Como você comentou, eu construí um site, cara, em 2 dias. Um cara que eu não tinha Facebook, eu não tinha Instagram até o meio desse ano. Depois você pode entrar lá. Vocês estão aqui no meu Instagram. Vai lá olhar quando que eu criei meu Instagram. Você pode olhar, foi no mês de junho. Cara, Exatamente. eu não tenho 6 meses de Instagram. Pra você ter ideia, para eu conseguir fazer essa live aqui, eu fui aprender a fazer. Mas aprendi, estamos fazendo aqui, já estamos com mais de 1 hora de live, quase 1 hora de live aqui, Paulão. Daqui a pouco termina, tem 6 minutos para terminar a nossa live. O seu Face não tem nem 2 meses, né? Eu acho. Não, ele deve ter, acho que está perto dos 2 meses, ô Paulão, porque eu acho que foi em agosto que eu montei ele. Então, assim, o que eu quero falar para o pessoal que está aí assistindo a gente? Você tem que tomar conta da sua família. E quando eu coloquei no banner cuidado, é justamente para que você não deixe as oportunidades que estão surgindo agora com o digital passarem. E que você realmente consiga trabalhar com isso. Que você consiga investir e empilhar resultados. E eu quero te dizer que muitas vezes, para você acelerar o seu processo, você precisa de pessoas ajudando. Eu, por exemplo, eu tive amigos me ajudando, mas eu me inscrevi num curso também, eu também fui atrás de um curso, de um treinamento, para justamente eu conseguir ter mais velocidade no meu resultado. E os treinamentos online hoje, eles têm feito isso. Por quê? Informação todo mundo tem. Você digita no Google, você tem informação que você quiser. No YouTube, você procura lá, você tem de tudo. Né? Tem de tudo. Nesse tempo da pandemia, eu fiz uma hortinha com os meus filhos. Você digita lá o crescimento do feijão. Você consegue ver os estágios do crescimento do feijão. Você aprende tudo, como você aduba a terra, que tipo de terra que você coloca. Você aprende tudo dentro da internet. Só que a questão de você comprar um curso, você está comprando, primeiro, o contato com as pessoas que estão no meio e que estão executando aquela atividade. A outra é você pegar o know-how dessas pessoas e saber as boas práticas, porque às vezes no YouTube e no Google, eles não vão colocar todas as manhas do negócio. Então, quando você compra um curso, você está pegando a manha do negócio. Quando você compra um curso, você está pegando a organização, né? E você, Paulão, sabe disso, porque você tem um curso de inglês, você está aí para lançar esse curso de inglês, e isso vai gerar muita transformação na vida das pessoas. Por quê? As pessoas vão pegar as manhas que o Paulo Sérgio pegou, porque o Paulo Sérgio demorou para aprender o inglês, teve um período de aprendizado. Só que a organização do curso que ele está fazendo faz com que você aprenda o inglês muito mais rápido, com que você exponencialize. Então, o que eu queria dar uma dica para o pessoal, ou dizer para o pessoal, se você tem dúvida aí que você consegue, né, ou se você se sente aí uma pessoa incapaz de atuar na internet ou construir coisas dentro da internet, eu quero te dizer que eu sou exemplo para você de que é possível. Você pode olhar o banner, você pode olhar o site que eu construí. Ó, vou postar aqui para vocês o site. Eu vou publicar aqui para vocês, ó. Pode entrar lá. Esse aí, ó. Orinex. Esse aí, .com.br. Entra lá. Esse site eu montei. Ah, pode, mas esse site aqui pode melhorar. Eu tenho certeza, mas esse site foi o primeiro site que eu fiz. E eu fiz sozinho. Eu não tive ajuda de ninguém. Ninguém foi lá e falou assim, ó, pega aqui, faz isso, pega aqui, faz aquilo. Eu construí esse site sozinho. E eu quero dizer o que para você? Que você pode. Basta você querer. É aquela mesma palavra que a gente falou aqui em algum momento na live que a gente falou. Você é aquilo que você pensa. Se você achar que você pode, você pode. Se você achar que você não pode, você tem, está correto também. Você não pode. Porque o teu pensamento vai influenciar. Então, eu quero convidar você. Entra nesse site, entra no meu Instagram, entra no meu Facebook e vê quando eles foram criados.
para você ver que eu não estou aqui com balela com você. Exatamente. Eu não sabia fazer nenhuma dessas coisas, mas eu aprendi. E esse site aí, ele tem links para você clicar e você se tornar um especialista em algumas áreas, como tráfego, como social media, que são profissões que as pessoas estão ganhando muito dinheiro fazendo esse tipo de coisa. E muitas vezes as pessoas estão ganhando dinheiro e tendo uma liberdade de vida muito maior do que a gente está tendo dentro de uma CLT. Então eu queria recomendar para vocês aí, deem uma olhada nisso, porque isso pode fazer sentido para vocês. Mas só faz se faz sentido para você se você realmente se propõe, se você se compromete com essa ideia, né? Bom, E Davizão, Paulão, eu não sei se dá tempo de falar alguma coisa, né? Eu já estudo marketing tem uns 3 anos, né? uhum. Daquelas 11 profissões que estão descritas ali, pelo menos 3, os caras são os melhores da área, que é a Keila, que é a mídia, de mídia social. Ela é a mídia social mais bem paga do Brasil. E isso é uma marca que está nela por enquanto. Tem o Marcos Paulo, que dos 3 lançamentos feitos no Brasil, os maiores, ele fez 2. De 8 né? dígitos, E né? tem... Mais de 10 milhões. Isso. Tem Se eu não me engano, o último foi 42 milhões, cara. 42 milhões. E tem o Lucas Figueiredo, que ele foi contratado a peso de ouro, cara. Ele morava, acho que em Rondônia, e buscava... Tá vendo só, pessoal? A gente fala demais e acabou estourando aí o tempo da nossa live, né? Mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre essas 11 profissões aí que são destaque no marketing digital, clique no site aqui, né, warrenx.com.br, o link estará logo aqui abaixo, beleza? Eu tenho absoluta certeza que uma dessas profissões é a sua cara. E se você não é inscrito ainda no canal do Davi, já clica aí embaixo, se inscreve também e já deixa também o seu like aí para fortalecer cada vez mais esse canal, beleza? Então é isso aí, a gente se vê em breve.